É o fim dos advogados? O governo contratou o ChatGPT para analisar alguns processos. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, se te agradar, né? Se fizer sentido para você aí. Notícia do dia de hoje. O governo Luiz Inácio Lula da Silva contratou serviços da Microsoft e da OpenAI, né? IA, do jeito que você quiser. É o ChatGPT. Então a empresa que criou o ChatGPT foi contratada. E aí, para que eles estão utilizando esses serviços, né? Quando você vai ler aqui, você entende o seguinte: eles serão utilizados pela Advocacia Geral da União, a AGU, para acelerar a análise de milhares de ações judiciais com uso de inteligência artificial, focando em temas que geram impacto fiscal. Então o governo não contratou para analisar processos e definir as coisas com os juízes, nem para ajudar nesse primeiro momento, não é isso, né? Então o Ministério do Planejamento liberou aí 25 milhões de reais em créditos suplementares para a AGU, destinado, entre outros pontos, à execução de projetos estratégicos de tecnologia da informação. Com a iniciativa, o que o governo quer? Ele quer dar conta dessa pesada, né, conta de precatórios. Toda hora o governo tem ali um monte de processo para pagar. Toda vez que o governo perde um processo, acaba se transformando num precatório, e esses precatórios, vez ou outra, são pagas, e são muitos bilhões de reais que saem do caixa do governo para dar conta disso. E o que o governo espera, então, utilizando o ChatGPT? O planejamento calculou que ele vai gastar, em 2025, 70,7 bilhões de reais somente com decisões judiciais nas quais o governo perdeu em última instância. Esse número não inclui aí as requisições de pequeno valor, que é o RPV, que historicamente tem ficado aí em torno de 30 bilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro mesmo gasto com precatório. Somando o encargo projetado de mais de 100 bilhões, isso representa um salto comparado com os 37 bilhões que eram pagos lá em 2015. Então o governo tem perdido processos e tem perdido cada vez mais dinheiro nesses processos. O número é equivalente hoje em dia a cerca de 1% de todo o produto interno bruto do Brasil, superando em 15% o valor que o governo projeta pagar em seguro-desemprego e abono salarial no próximo ano. É loucura, né? Realmente o governo tem pago valores absurdos de precatório aí nesses processos. Raul, mas também não é difícil imaginar em quais cenários o governo pede processo, né? Também não é difícil imaginar, né? Prende gente por acidente, estoura pneu do carro dos outros que paga imposto pra caramba, né? Deixa você morrer, às vezes, na fila do hospital. Tem umas coisas aí que o governo faz que acaba ele tem que pagar alguma coisa mesmo. Então, no esforço aí para ter maior previsibilidade sobre essas despesas que são de caráter obrigatório, o Serviço de Inteligência Artificial buscará atuar nas ações judiciais enquanto ainda não há uma decisão final, mapeando tendências e possíveis frentes de atuação para a AGU. O que quer dizer isso aqui, né? Então, o governo vai fazer uma análise de todos os processos que estão vigentes ali e vai sinalizar, a IA vai sinalizar para ele, ó, esse daqui a AGU tá perdendo e vocês poderiam, né, utilizar essa linha de defesa aqui que não foi utilizada, que lá atrás, por exemplo, deu o retorno e que impediu que o juiz desse esse processo aqui, ou pelo menos que possa diminuir o custo que a gente vai ter que pagar. A aplicação robotizada também vai produzir estatísticas e análises sobre os acervos de processo para viabilizar uma atuação. Aí a ideia deles é desenvolver essa estratégia para a defesa para a proposição de acordos, especialmente nos termos que geram maior impacto fiscal. Por quê? Porque muitas vezes uma decisão que foi tomada por um juiz, ela vai ser tomada de base por vários outros ali e vai criar um problema muito grande. Então essa tecnologia pode prestar atenção principalmente naquilo que pode ter um impacto ainda maior. E aí, em um terceiro eixo, essa ferramenta também vai auxiliar os membros e servidores da AGU no resumo de documentos e até mesmo na produção de manifestações a serem apresentadas na tramitação dos projetos na justiça. Hoje em dia, isso toma muito tempo e o governo muitas vezes perde processo pela incapacidade mesmo de analisar o calhamaço todo ali e pela falta de gente. Então, ele acaba perdendo esse processo muitas vezes sem nem ter como tentar apresentar uma coisa mais viável ali. Segundo o governo, os textos serão produzidos adotando a base de conhecimento da AGU como contexto para manter o alinhamento com as teses e posicionamentos da instituição. Então, com base nas decisões que eles já tomaram lá atrás, com base na forma como é conduzido, a tecnologia pode trabalhar, até mesmo reescrevendo aquilo que os próprios especialistas escreveram lá atrás. O uso da ferramenta pode facilitar a solução de ações de pequeno valor, que são de difícil acompanhamento pelos advogados do governo por conta do grande volume de processos, apesar de gerarem custo fiscal significativo. A AGU informou a Reuters que a Microsoft fornecerá a ferramenta de inteligência artificial através da plataforma de computação em nuvem Azure, a qual disponibiliza o serviço da OpenAI, né, o ChatGPT. Apenas nos precatórios previstos para 2025, 153 mil processos
processos têm um valor inferior a 1 milhão cada, representando 98,3% do total de decisões contra o governo. Reunidas, todas essas ações somam 28,4 bilhões, valor que sobe a cerca de 58 bilhões, se consideradas as RPVs aí. A AGU também afirmou que o projeto de inteligência artificial do órgão não substituirá de forma alguma o trabalho de membros e servidores, mas ajudará aí a ganhar eficiência e assertividade, sendo a atividade totalmente supervisionada por seres humanos. E aí aqui a gente pode fazer alguns comentários interessantes. A primeira coisa é, eu não dou 48 horas para a OAB se pronunciar com relação a isso aqui, dizendo que não é uma boa ideia. Eu não dou mais 48 horas também para todo mundo reclamar que o governo está substituindo servidores e fazendo esse processo com máquinas. Por quê? Porque, de fato, o governo está dizendo, olha, não está substituindo os advogados. Os que estão contratados não, mas se existia uma necessidade de executar novos concursos públicos, essa necessidade sumiu com isso aqui, né? Provavelmente a gente vai ter ali uma pessoa fazendo o trabalho que 10, 20 fariam lá atrás, porque esse trabalho de ler e analisar isso aqui é um trabalho que é muito importante também. Então essa substituição aqui, ela é um marco, talvez, na primeira vez que o governo brasileiro utiliza uma tecnologia desse tipo, e uma tecnologia que está sendo questionada em diversos aspectos, e você pode esperar reações aqui muito severas, né, principalmente dos partidos de esquerda, e é estranho porque o PT é um desses partidos, porque essa tecnologia está sendo criticada por roubar conteúdo humano, então analisar ali a forma de escrever e de desenhar e de diversas coisas, e nesse caso aqui é exatamente o que ela vai estar fazendo, né, pegar aquilo que foi escrito por profissionais da AGU e utilizando. Economiza dinheiro, acho que é um ganho de eficiência, para mim o Estado deveria aplicar isso em tudo que for possível, o Estado tem que ser o mais enxuto possível, acho que é uma boa medida, mas não dá pra gente esperar que não existam, né, grandes reações a isso aqui. O que você acha, Vandinho? Eu acho que os advogados vai virar tudo Uber. Mas já não são? Brincadeira. Não. Esses são os engenheiros. Ah, tá. Bom, gente, não, na verdade, eu não acredito nisso não. Acho que assim, lógico que nesse trabalho aqui, por exemplo, você vai ter isso sendo feito, mas agora a gente vai ter um monte de advogados que sabem operar isso aqui sendo contratados, porque eu duvido muito que as pessoas que trabalham ali na AGU, são concursados mais antigos, consigam resolver isso aqui. Vai precisar de uma molecada, vai precisar de novos concursos. Então, acho que apesar dessas críticas que a gente vai ver e tudo, a gente não pode ceder a elas, né? Toda vez que a gente observou isso na história, eu falei, né, num vídeo, a IA vai substituir seu emprego, tá aqui, inclusive, a gente percebe que as máquinas primeiro são rejeitadas e logo depois elas são incorporadas e a gente precisa de mais pessoas para poder fazer aquele trabalho, para poder resolver outras coisas e crescem em novas áreas. Imagina que não existia, né, o emprego ali de, operador de chat GPT. Agora tem um emprego de operador de chat GPT da União, da Advocacia Geral da União. E daqui a pouco vai ter quem vai encontrar erros nos padrões. Daqui a pouco vai ter os bugs que vai dar e aí tem que ter algum programador para resolver os bugs. Daqui a pouco vai ter que ter gente trabalhando para poder manter esses sistemas todos. Então, cada vez mais vai tendo gente. Mas, assim, no meu ponto de vista, é muito interessante ver que o governo foi um dos primeiros a aderir, né, a essa nova tecnologia. Ao todo, o Brasil tem hoje 1.452.439 advogados. Considerando que a gente tem, né, uma população de 203 milhões de brasileiros, a gente tem um advogado para cada 145 brasileiros. É muito advogado, né? É muito. Então, em primeiro momento, né, óbvio que com essa relação de pessoas e advogados aqui, advogados também são pessoas, né, mas vocês entenderam. Então, a gente deve ver, sim, uma dificuldade na empregabilidade. A gente já tem uma dificuldade na empregabilidade, duvido muito que todo mundo que se forma nessa área consiga encontrar emprego na área. Inclusive, aqui na empresa tem uns 4 advogados fazendo outra coisa. Tem de consultor financeiro, o Edson, que é CEO de sex shop. Então, a gente tem toda essa questão, mas é interessante ver que agora a gente tende a ganhar eficiência com esses processos que estão parados ali também. Se o governo pegar e se aderir agora para outras áreas, né, quem sabe os juízes aí podendo começar a utilizar isso, não para tomar a decisão, é claro, gente, mas para resumir, até porque a linguagem jurídica, ela é um inferno. Finalmente a gente vai conseguir entender o que os advogados falam. Você pode pegar uma petição e subir no ChatGPT e pedir traduza para mim, e o ChatGPT tem feito isso maravilhosamente. Então os juízes agora vão poder economizar o tempo deles, né, para poder levar as crianças na escola. Então isso aí é importante. E se você quiser investir na tecnologia que vai substituir todos os seres humanos e deixar a gente miserável, você pode ficar do lado de quem vai ganhar dinheiro com isso. A gente tem aqui uma seleção de 10 ETFs onde você pode investir para ganhar dinheiro. Eu vou citar eles aqui e vou citar o que cada um faz. Lembrando, não é uma recomendação de investimento para você e você deve se preocupar ali com saber como que cada um deles tem, quais são as posições deles. Eu indico para você o site etf.com, que é o site americano, que você pode verificar. Então aqui no etf.com você vai digitar o nome dos ETFs que eu te der aqui, nessa barrinha de busca e vai verificar alguns critérios deles. Vou ajudar você aqui agora. Então
Então você vai vir aqui, começando com o primeiro dele, o garotão, o famoso BOTS, Global X Robotics. Olha aqui que maravilha que é esse delicioso. E você desce aqui nele, dá aquela olhada, você consegue ver quais ETFs competem com ele, quem sabe você não consiga encontrar outro, e você consegue ver também o que tem nessa carteira. Então olha só, aqui vale muito a pena você analisar isso antes de colocar um ETF na sua carteira. A ABB LTD, Intuitive Surgical, a Keyence Corporation, então você consegue ver aqui diversas empresas que fazem parte, né, a NVIDIA, por exemplo, diversas empresas que fazem parte do portfólio desse ETF que você está investindo. Então eu vou falar aqui 10 ETFs e eu recomendo que você faça uma pesquisa mais profunda e escolha qual deles faz mais sentido na sua carteira. Raul, não faz sentido eu buscar investir em uma empresa específica que vai realizar isso aqui? Você tem que tomar cuidado com isso, porque se você investe em uma empresa específica, nesses mercados que estão em crescimento, etc., a chance de você errar é muito maior. Então pega o ETF, que é uma cestazinha de ações, né? Tem ali diversas empresas e você consegue fazer uma exposição mais inteligente. Então, o Global X Robotics, ele é um dos pioneiros desse setor, ele investe em empresas globais que desenvolvem e aplicam IA e robótica em diversas áreas. Muito antes, né, da explosão da IA, esse ETF já existia. O segundo aqui é o Robô Global Robotics and Automation Index ETF. Ele acompanha um índice diversificado aí de empresas de robótica e automação, oferecendo exposição a diferentes nichos do setor também. E ele tem aqui uma característica, esse é mais generalista, sendo bem sincero, qualquer coisa que tem inteligência artificial no meio, eles estão botando. Aí você tem o iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector, que investe em empresas de IA e robótica de vários setores, proporcionando também diversificação e potencial de crescimento em diferentes áreas também. O First Trust Nasdaq Artificial Intelligent and Robotics ETF, também focado em empresas listadas na Nasdaq com forte atuação em IA e robótica também, e também outras áreas do desenvolvimento tecnológico, não focando somente na inteligência artificial. Você tem também o ARKQ, que é gerido pelo ARK Invest, conhecido aí pelas suas apostas em tecnologias disruptivas, né? O ARK é extremamente famoso por isso. Investe em empresas de veículos autônomos, robótica, impressão 3D, armazenamento de energia. Então não é só IA e também é muito interessante. O BOT, que busca replicar o dobro do desempenho diário do índice de empresas de robótica, IA e automação. Então aqui já é mais alavancagem e tal, não vale a pena, não recomendo, mas também é um interessante aí para você dar uma estudada, ver ali o que eles fazem. Você tem também o Drive, né, que investe em empresas envolvidas no desenvolvimento e produção de veículos autônomos e elétricos, duas tecnologias com um grande potencial de crescimento e sinergia, e também você vai ter empresas aqui que trabalham com essa coisa dos veículos autônomos, que vão o quê? Desempregar os Ubers, né? Que a gente tá trabalhando com... A IA tá trabalhando com o objetivo de gerar desemprego, então aqui a gente tem tudo isso aqui acontecendo. Mas que é isso? Ela tá entregando mais Uber para um lado e tirando do outro. Então, aí fica difícil, né? Tira o emprego do advogado, ele teria que virar Uber, ela fala, vai virar Uber não, não quero esse futuro pra você. Tira também o emprego do Uber. Você acha que é possível, não muito tempo, a gente ver alguma dessas empresas que prestam um serviço de IA para empresas mesmo? Que elas entram na sua empresa, passa de setor em setor, mostra no que você consegue aplicar a IA e otimizar aqueles processos ali. A prestação de serviço de consultoria, né? Isso. E a consultoria poderia te dizer onde você vai usar IA. Acho que não é possível não, já tá acontecendo, provavelmente em algum lugar do mundo, não é possível. Porque já tem vários lugares que dá pra usar. Mas as próprias pessoas já estão, porque se você pega aqui, ó, 83% dos trabalhadores no Brasil já utilizam IA. É esse o dado que estão dizendo aqui. O MEI Mensagem soltou hoje aí, Microsoft e LinkedIn disseram 83% dos trabalhadores brasileiros já utilizam IA. Essa é a nossa situação. Então, na verdade, já está todo mundo usando IA, o que é bom. O Brasil sempre se atualiza mais rápido com relação à tecnologia, isso é muito bom pra gente, né? E aí você tem aí o WTAI, né, que utiliza um modelo quântico para selecionar empresas com alto potencial de crescimento em IA e inovação, e ele tenta superar o desempenho do mercado. Vale a pena você olhar esse desempenho dele aí, inclusive. O NXTG investe em empresas que desenvolvem tecnologias da próxima geração, como 5G, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, internet das coisas, né? O First Trust Index NextG ETF, tá? Ele é um ETF muito clássico nesse sentido. O Defiance Quantum, que é o QTUM, focado em empresas que desenvolvem tecnologias quânticas e tem potencial para revolucionar a computação, inteligência artificial e blá, 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 blá. Então aqui você consegue encontrar vários ETFs que não servem para você investir em si, mas que é uma boa base de estudo para você que está procurando. Eu quero me expor a esse setor, Raul, eu tenho visto que isso pode dominar o mercado, eu estou preocupado e tal. Cara, você pode ter uma exposiçãozinha ali. Não é aquilo que vai mudar a sua vida, acredite nisso, né? Você vai colocar uma alocação, se esse
se essas empresas derem muito certo, você tem um potencial de crescimento. Essa onda começou agora, muito disso vai ser bolha, não tenha dúvidas, tá? Assim como teve a bolha da .com lá atrás, hoje em dia qualquer coisa que bota IA no nome tá subindo na bolsa, tá subindo no mercado, tá conseguindo captar dinheiro, daqui a pouco chega a maturidade. Primeiro começa esse negócio, é um oba-oba, todo mundo dando dinheiro pra todo mundo, daqui a pouco começa a maturidade, as empresas que realmente se mostraram úteis, várias coisas não vão ser úteis, várias áreas não serão substituídas, a gente fica brincando aqui, vai roubar seu emprego, a gente vai perceber erros de IA absurdos em alguns lugares, em algumas profissões é impossível de ser feito, então a gente vai perceber isso e vai ter também algumas áreas onde a gente vai conseguir. Agora não precisa mais do médico ali tentar chutar um exame, ele pega e mostra a análise, a IA mostra pra ele o que pode estar acontecendo, e aí parte pra uma análise mais humana. Então isso aí é possível de acontecer, o advogado ali agora ele pega uma petição, ele consegue trabalhar melhor as defesas, porque a IA apresenta 4 linhas de defesa, ele pode trabalhar em cima. Então eu acredito muito mais na IA como uma ferramenta pro ser humano do que realmente como algo que vai substituir, tá? Apesar de eu ter brincado aqui com vocês, não acredito que não seremos substituídos tão cedo. Quando você pensar que a IA vai dirigir o Uber no Brasil, se lembra que a gente não tem nem linha pintada no chão, nem a faixa de pedestre em alguns lugares, então é muito difícil, né? Não é tão simples assim. E se você quiser aprender a investir, a ficar por dentro dessas coisas todas, o que eu te recomendo é que você entre na maior escola de investimentos do Brasil. É só você ir lá, acessar auvp.com.br, clicar no botão faça sua análise de perfil, responde para mim esse questionário aqui, que não é um IA, um ser humano vai analisar suas respostas. Se você for aprovado nesse processo seletivo, a gente vai te matricular na nossa escola. E tem um detalhe, ainda que você seja aprovado, faça as aulas da UVP até o final. Raul, não gostei, não funcionou pra mim, né? Não é aquilo que você me disse. A gente devolve 100% do seu dinheiro, não precisa se preocupar com isso. Como é que eu sei que isso é verdade? Na internet muita gente fala muita coisa, só ir lá no nosso Reclame Aqui, você vai ver que não tem nenhuma reclamação. Lembrando também que todas as aulas da UVP são comigo e você tem aulas ao vivo, plantão de dúvida, comigo mesmo para tirar suas dúvidas ali. Você tem acesso à nossa comunidade exclusiva, né? Com alunos ali, onde você pode interagir, tá aqui, ó. Comunidade da UVP, não é grupinho no Facebook, a gente tem um ambiente escolar totalmente nosso mesmo, muita coisa bacana e tem acesso à nossa plataforma de investimentos também exclusiva. Então, assim, é muita coisa bacana que você pode ter e eu espero que você goste. Até mais, até o próximo vídeo, até semana que vem, se eu não tiver sido substituído por IA. Esse vídeo foi inteiro gravado com IA, inclusive, a gente tá testando aqui, né? Ficou bom um vídeo com a IA? Eu gostei, preferi esse Raul da IA do que o... Mas o Vandinho tá meio bugado ainda, como vocês repararam, tá com alguma alteração aqui. Eu achei que sua barba ficou diferente. Pô, ficou mesmo, cara.